Agora vamos dar continuidade. Pensamos aí num fio condutor em relação aos painéis para cobrirmos vários aspectos, mas que afinal estão todos interligados. E esse painel é para falar sobre integração, e acredito que a integração ela acontece de várias maneiras. E a primeira ação da integração é o cidadão se sentir realmente um cidadão aqui em Portugal. E é por isso que eu convidei a Felipa Santos Costa, que é uma advogada que trabalha desde 2007 com processos de imigração. Então, já viu muita coisa, já viu muitas transformações e está vendo mais uma mudança agora. Então, eu pergunto, Felipa, como é que você vê o atual cenário da imigração aqui em Portugal? Pode começar lá, por favor. Sim, bom dia a todos. Obrigada, Amanda, pelo convite e parabéns ao DN Brasil por este aniversário. Espero que seja o primeiro de muitos. E é bastante relevante que existam dois jornais em Portugal a falar especificamente sobre a questão brasileira, não só a imigração, porque é mais interessante ouvirmos, como agora fizemos com este painel, outras coisas para além da imigração. Relativamente ao cenário atual, de facto é um bocadinho assustador, porque parece existir uma vontade que vai muito mais além daquilo do otimismo do Sr. Secretário de Estado, que eu gosto sempre de ouvir, mas que depois o problema são as medidas em concreto, não é? E, portanto, das medidas anunciadas esta semana, aquilo que mais me perturba e aquilo que mais me choca é mesmo a questão dos entraves ao reagrupamento familiar. Não só para a comunidade brasileira, mas para todos os imigrantes, porque, primeiro que tudo, são medidas inconstitucionais e que violam diretivas europeias às quais o Estado português está vinculado. Portanto, nem sequer consigo compreender muito bem, em termos legais, quem é que terá achado que isto seria possível de se fazer de forma legal. É um bocadinho até chocante. Por um lado, é esta a parte que mais me choca. A segunda parte que me choca é o facto de o Governo anunciar estas medidas como se estivesse certo que elas vão ser aprovadas pelo Parlamento. Como se as medidas serem apresentadas ao Parlamento e serem sujeitas à sua aprovação fosse um pormenor. Não é. O Parlamento é soberano e, portanto, provavelmente, isto aqui já numa leitura mais política que eu não sou, o Governo acha que vai conseguir passar tudo isto para que não se entre numa nova crise política, visto que acabámos de sair de uma outra, mas depois nós, advogados e nós, cidadãos, perante isto, ainda há pouco trocava impressões ali com um colega brasileiro, que eu sou portuguesa, mas embora trabalhe nisto há muitos anos sou portuguesa, e dizia o que é que vamos fazer com estes encerramentos de oportunidades, desculpe que eu estou para ali em vez para aqui, com este encerramento de oportunidades que são ilegais. Vamos outra vez inundar os tribunais como temos andado a fazer. Uma notícia sobre essa está na capa do DN de hoje, 54 mil processos do Tribunal Administrativo nesse momento. Eu também confidenciava ao colega, isto são impressões e as impressões são sempre perigosas, mas a mim aquilo que me parece é, nós temos todos, quem trabalha nesta área, quem não trabalha e simplesmente observa ou porque é imigrante, a percepção de que o sistema está em falência. O IRN não aguenta os pedidos que tem, a AIMA, o CEF já não aguentava e a AIMA também aguenta muito mal os pedidos que tem e, portanto, estas alterações de lei, acima de tudo, também me parecem muito convenientes para resolver os problemas. Se houver menos pedidos, os serviços conseguem respirar e conseguem despachar os pedidos que têm, mas não se pode, para aliviar os pedidos, para aliviar o trabalho que está pendente, portanto, fazer terraplanagem sobre direitos adquiridos e direitos a adquirir, porque não se pode dizer aos imigrantes, olha, os senhores podem vir, se for para trabalhar está tudo certo, agora se quiserem trazer a família já não nos dá jeito. E, portanto, não se pode falar em integração e ao mesmo tempo defender este tipo de posições, porque é cruel, não é? Basta nós
colocarmos a questão do outro lado e perguntarmos aos senhores do governo o que é que eles achariam se lhes dissessem: olha, podes ir trabalhar para um outro país, não podes levar a família, porque isto não pode ser assim. Quer dizer, é de facto a parte que mais me choca. Relativamente à nacionalidade, e se eu estiver a falar mais... Vamos falar mais a seguir de nacionalidade. Pronto, vou calar. Não há de se calar. Bom, Geraldo, te convidei não só por admirar muito o seu trabalho, mas também porque você tem uma visão um pouco diferente, porque você mora em Leiria. E às vezes a gente esquece que Portugal não é só Lisboa, e que existem muitas realidades em cidades menores, mas que também têm uma grande presença de imigrantes e também de brasileiros. Por isso eu queria te perguntar como é que você vê o retrato da integração da comunidade brasileira em Leiria especificamente, como um exemplo de cidade que não é Lisboa. Ok. Muito bom dia a todos. Perdoe-me que eu falo um pouco alto, talvez eu precise afastar um pouquinho o microfone. Muito obrigado, Amanda, pelo convite e parabéns ao DN por esse primeiro ano. Fui buscar as nossas mensagens e vi que em 13 de junho falávamos sobre isso. Quando eu disse para você, Portugal não é só Lisboa e o Porto, existe Leiria. Afinal, Leiria existe, né? É assim que é o nosso slogan lá na cidade. Já me considero um leiriense de gema, como diz lá o nosso presidente da Câmara. Veja bem, em relação à integração, eu já vi aqui muitos cenários e fiz muitos apontamentos aqui desde a primeira hora, estou aqui desde a primeira hora, ouvi a palavra do senhor secretário de Estado, ouvi também aqui os movimentos associativos, no caso representado principalmente pela Ana Paula, e vi cenários otimistas, pessimistas, e eu faço o cenário possibilista. Okay? Essa é a minha visão e é assim que nós atuamos. Como um empreendedor social, eu vejo que existe uma distância muito grande, muitas vezes, daquilo que a gente conversa, daquilo que a gente teoriza, do que a academia diz e o que acontece na prática. Nós somos, lá em Leiria, nós vivemos a Global Diáspora. Passo agora, então, a dizer e apresentar a Global Diáspora, que é uma associação que nasceu com vocação empreendedora, é uma associação de empreendedores imigrantes em Portugal, mas que rapidamente, nesses 4 aninhos que vamos completar agora, dia 2 de julho, foi necessário reorientar a nossa rota também para as respostas sociais. Então, hoje estamos no terreno e atuamos muito mais permeando a sociedade portuguesa, e é assim que nós conseguimos fazer a integração, sem construir muros, construindo pontes, e integrando e mudando a forma que a sociedade conhece ou pensa que é o imigrante, combatendo estigmas, e é desta forma que a gente tem conseguido. Mais à frente, posso falar dos projetos que temos, projetos de inovação social, financiados pelo Portugal 2030, na verdade é uma iniciativa, uma IES, uma iniciativa inovadora da economia social, e nós estamos em todas as escolas do Conselho de Leiria. A escola é um ambiente de muita atenção, porque nós temos lá professores com 30, 40 anos de profissão, que já estão a caminho da reforma, e que têm estigmas ou, na verdade, ideias já criadas sobre a imigração. E nós estamos lá, e se calhar temos aqui alguns educadores, sabem como é, e lá a gente diz, e já ouvi isso de muitas pessoas, que existem as quintinhas. Permear o tecido da escola educativa foi muito difícil. Então, lá, nossos pilares de atuação na integração, e era sobre isso que você falava, e lá eu acredito até que tenhamos encontrado uma possibilidade de fazer, por não estar nesses grandes centros e talvez com muito menos tensão, mas já com muita tensão, assentamos nossa atuação na educação, na saúde, porque também estamos muito orientados e temos protocolos firmados com a Ordem dos Psicólogos Portugueses, e na migração laboral. De que forma? Nós, como uma associação de imigrantes, estamos filiados às associações empresariais da região e à Associação Industrial Portuguesa. Aí como é que as pessoas perguntam, mas como uma associação de imigrantes está dentro do tecido empresarial? É assim que nós conseguimos infiltrar e mudar a cabeça de quem nos recebe. É a nossa forma, a nossa estratégia de promover a integração. Não criando somente enclaves, guetos, e sim mesclando, promovendo a coesão social. Não está tudo maravilhoso lá, não. Temos muito trabalho a fazer. E posso dizer, concluir essa primeira fala, que o resultado de 18 de maio fez recuar muitas das iniciativas que nós tínhamos em curso e eminentemente aprovadas, até mesmo quem tem orientação de esquerda e que, na verdade, trabalha para o eleitor, e esse é o ponto-chave.
todos os políticos trabalham para o eleitor e o imigrante não vota. Então, não adianta sermos aqui utópicos e pensarmos que teremos medidas direcionadas, falar que nós contribuímos para a segurança social. Não, o patrão é o eleitor e o político trabalha para ele e, ao fim e ao cabo, ele quer manter o emprego dele. É isso que acontece na prática. Esse é o mundo real, pragmático. E temos que ser pragmáticos. Felipe, eu pego numa fala aqui do Geraldo, que é da questão da integração e das escolas. Você, trabalhando muitos anos, desde 2007, nessa parte de integração, como é que você vê que é comunicado hoje para Portugal, para a sociedade portuguesa, inclusive às crianças, às famílias, a presença da comunidade imigrante aqui? Relativamente a essa pergunta, eu, por acaso, o ano passado tive um estagiário brasileiro que tinha um filho pequeno brasileiro numa escola em Almeirim, e ele relatava que às vezes o menino não queria ir à escola e que tinha a ver com coisas que lá ouvia relacionadas com a sua nacionalidade originária, digamos assim. E, portanto, quer dizer, eu não sei isto por ser advogada, deu-se a circunstância de eu ter um estagiário brasileiro e dele relatar isto, mas, como dizia aqui o meu colega de painel, de facto há uma sensação de que as coisas pioraram muito com o resultado destas recentes eleições, porque se calhar o número de pessoas com um discurso xenófobo ou racista não aumentou. Aquilo que se calhar acontece é que as pessoas se sentem mais livres de manifestar essas suas opiniões porque se sentem legitimadas e representadas na Assembleia da República por partidos que representam essas ideias. O antigo CEF, com todos os seus defeitos, tinha uma coisa muito interessante que eu acho que a Aima podia replicar. E o Sr. Secretário de Estado disse que eles estavam nas escolas, mas a verdade é que o CEF estava ainda mais. O CEF tinha um protocolo com as escolas que era o CEF em movimento. Não sei se recordam. Sim, ou se eu recordo. Presença, pronto. E em que, às vezes até, mesmo quando as famílias não conseguiam regularizar as suas crianças ou não sabiam como, ou algumas até não tinham muito interesse nisso, o CEF ia à escola e ajudava as pessoas a tratar da sua documentação, e isto era importante. Ou seja, eu até fui contra, na verdade, a extinção do CEF, e até agora, com tudo aquilo que já aconteceu, eu não tenho visto que tenham havido grandes melhorias com esta extinção, nomeadamente na questão da integração. Eu acho que a integração, obviamente o meu trabalho, eu lido com imigrantes todos os dias e eu não acho que nenhum imigrante se sinta muito confortável com o crescimento deste discurso generalista. Mas eu também não quero ser demasiado negativa nem pessimista. Estamos todos a trabalhar para mudar estas realidades e vamos todos lutar, cada um à sua maneira, os advogados provavelmente em tribunal, contra aquilo que achamos que não pode acontecer. Geraldo, por falar em lutar cada um à sua maneira, como é que você tem lutado lá em Leiria? Não percebi, Amanda. Por falar em lutar cada um à sua maneira, como é que você tem lutado lá em Leiria pela integração da comunidade? Pois então, eu acho que muitas vezes a nossa fala, e eu vejo muito isso, né, em relação de uma forma geral, que a integração é documentação, é o primeiro passo. Já foi dito aqui em algum momento que é o primeiro passo a ser dado. Mas existe um oceano de necessidades de integração e, como falamos aqui, e reorientamos a nossa trajetória, porque entendemos que a escola é o princípio de tudo, é o início de tudo. Então, nós temos lutado dessa forma, não só nas escolas, como disse, em parceria, nós lutamos junto da CPCJ, nós lutamos com os diretores de agrupamento, e isso tem sido uma porta imensa para nós. Nós lutamos pela saúde mental, quando fazemos um protocolo com a Ordem dos Psicólogos Portugueses, para ajudar a construir estratégias de integração. Nós lutamos com as associações empresariais.
e desconstruindo esses estereótipos, né? Se me permite, Amanda, como foi dito aqui e tem sido sempre muito noticiado, as últimas medidas, no terreno, o que eu sinto, e eu lido com muitas pessoas no terreno diariamente, porque sou empresário na construção civil, então lido com todo tipo de gente. Ontem mesmo tinha uns lá que vieram bater a nossa porta, que era uma turma que foi trazido por uma autarca, que, na verdade, era um grupo de pessoas que estão no rendimento social de inserção e precisam trabalhar. Um tinha pulseira eletrônica, o outro está em situação de sem-abrigo, todos a trabalhar numa determinada autarquia lá da região. E são todos portugueses, tá? Uma observação. Tinha um ucraniano no meio. Então, o que acontece? Essa realidade das ruas, as pessoas, muitas vezes, quando recebem o documento, elas entram num modo de adormecimento. Elas não sentem o que a gente, às vezes, tem essa sensação maior do dia a dia, a não ser quando elas são discriminadas, claro, num momento ou outro, e nas escolas há muito esse discurso, doutora, né? As crianças, muitas vezes, armam-se, também estão influenciadas por essa construção da discriminação, e muitas vezes usam isso para justificar alguns casos, e a gente tem lá desconstruído alguns tipos de sentimentos desse tipo. Nós temos sempre trabalhado nesse sentido, no sentido de dissuadir, mas sempre enfrentar os casos direto. Eu sei que muitas vezes o nosso discurso não alinha com os mais fundamentalistas, né, no sentido de que, olha, está tudo mal, não está bom, mas a gente tem que enfrentar o caso e conseguir, sim, encontrar uma alternativa. É assim que a gente tem lutado sempre, Amanda, sempre, sempre, sempre. E é assim que eu acho que tem surtido efeito, né? Mostrar também, a pessoa que estava aqui no painel anterior falou da organização que ela faz parte, que eu também faço parte, uma organização de empresários, que lá dos 49 que eu faço parte, do grupo que eu faço parte, eu sou o presidente, então não é a Global Diaspora, é sim uma organização de empresários, temos 45 empresários portugueses e eu sou o presidente com mais 3 empresários brasileiros. Então, essa mistura é que vai dar a forma de chegar e, claro, principalmente, nos tornarmos ativos e interventivos politicamente. Se não encontrarmos, se não nos recensearmos, se não formos às urnas, quem não conta, quem não é eleitor, não conta. A prática é essa. Vamos falar, vamos fazer 1 milhão de petições e não vai chegar a lugar nenhum. Desculpe esse meu discurso, se calhar pessimista, mas é realista. Como disse, eu não sou otimista nem pessimista, eu sou possibilista. E o que eu tenho visto é isso. Concorda, doutora, que o caminho passa pelas urnas? Sim, eu concordo que realmente os políticos têm de se preocupar em se manter no poder, em ser reeleitos. E é natural que o imigrante que não vota não os preocupe. Portanto, sim, é importante, mas não tem que ser a única forma. Ou seja, todos nós temos a obrigação de na nossa vida diária, combater ideias discriminatórias, ideias preconceituosas. E às vezes, até eu agora deparo-me com isso, com os meus clientes no escritório, às vezes até ideias discriminatórias entre imigrantes, porque já há uma comunidade que é maior e se formos chamar as coisas pelos nomes, eu acho que todos nós temos a grande percepção que o alvo a abater nem sequer é a comunidade brasileira, infelizmente, mas o discurso é muito anti-indostânicos. Portanto, há uma obsessão com esta comunidade como se eles fossem culpados de todos os males do mundo. E o interessante é ver que às vezes até outros imigrantes criticam esses. Portanto, aqueles parecem ser responsáveis por tudo. Tudo o que acontece de errado no nosso país, em Portugal, é por responsabilidade daquelas pessoas. E, portanto, todos nós temos a obrigação de desconstruir esta realidade, se realmente conhecermos as pessoas. Aquilo que me descansa, entre aspas, na comunidade brasileira, com quem eu também trabalho há muitos anos e que conheço, é que é uma comunidade que defende como ninguém, como os portugueses não fazem, os seus direitos. Eu, em tempos, trabalhei no CNAI, no Centro Nacional de Apoio ao Imigrante, e em parceria com o CNAI trabalhava o Observatório para as Migrações. E eram feitos estudos e a comunidade brasileira era sempre a que mais reclamava,
Portanto, há uma cultura que eu não sei se é da personalidade, se é do país, não sei a origem, mas de facto há uma cultura em que o cidadão brasileiro, em geral, não se deixa pisar, não se deixa humilhar, reclama, faz valer os seus direitos. E nisso, como eu digo, eu até acho que os portugueses têm muito a aprender com os brasileiros e é positivo. Mas, de facto, o voto é uma arma imprescindível, sim. Nesse sentido da reclamação, também é um dos maiores pontos de tensão que nós temos, porque os professores e os profissionais da educação reclamam muito, que o brasileiro reclama de tudo, mas eu posso lhe dizer, enquanto brasileiro, homem negro da periferia do Rio de Janeiro, que se a gente não luta, a gente é esmagado lá. Então, lutar e reclamar e fazer valer os seus direitos é uma questão de sobrevivência para quem vem dessas terras que nós viemos, como foi o caso, né, o meu caso, que muitas vezes fui orientado a embarcar no elevador de serviço, ou muitas vezes seguido num shopping center. Se você não souber, não conhecer a legislação, você embarca no elevador de serviço. Mas lá não. Eu batia de frente, com muitas vezes um porteiro negro, como eu, mas que queria me direcionar para lá, enquanto eu não era ali um prestador de serviço. Então, isso já está na nossa gênese. Muitas vezes é necessário fazer isso para sobreviver. É verdade, isso em vários aspectos. Eu até comento isso às vezes no jornal, que tentamos assim ser rápidos e tudo mais nas coisas, e até muito competitivos, mas isso também vem muito do nosso ambiente do Brasil, né? No Brasil nós somos meio que obrigados a ser assim para sobreviver. E, bom, a gente tem pouco tempo aqui nos encaminhando para o final. Eu queria lhe perguntar, doutora, com uma fala final desse painel, e já novamente agradecendo por estar aqui conosco. Você já viu muitos cenários, como eu disse, desde 2007 para cá. O que você acha que vai acontecer no futuro em relação à integração das comunidades imigrantes aqui em Portugal? Ou melhor, além de como a doutora vê, como quer que ela seja, que medida precisa ser tomada para que essa integração melhore? Eu acho que era interessante que a sociedade civil se mobilizasse mais, porque, de facto, as ideias anti-imigração, as ideias xenófobas, as ideias racistas estão muito mobilizadas, estão muito unidas, estão muito fortes. E a sociedade civil nem tanto, porque, na verdade, nós provavelmente nem achávamos que nos tínhamos que preocupar com este tipo de questões a esta altura do campeonato. Estar a discutir a cor da pele, a orientação sexual, quer dizer, são coisas que nós nem estávamos despertos para estas realidades porque achávamos que estava conquistado. E, portanto, eu acho que a parte positiva destes movimentos mais agressivos relativamente aos imigrantes é que também os tem necessariamente que empoderar. Empoderar no sentido de, como dizia aqui o meu colega, de fazerem-se ouvir. Eu tenho a certeza que isso vai acontecer, mas também fazerem-se ouvir de formas firmes, mas tranquilas. E às vezes a dificuldade é essa, o equilíbrio entre a firmeza e a tranquilidade e o bom senso. Geraldo, a mesma pergunta. Como é que você vê o futuro a curto prazo e médio da integração da comunidade imigrante aqui em Portugal? Fazer valer, não só gritar e bradar pelos direitos, mas também promover uma educação que seja também conhecedora e consciente dos seus deveres. E o que nós temos também feito lá em Leiria é desafiar pessoas notáveis da sociedade, sendo portugueses ou não portugueses. Eu vi aqui o Paulo Agostinho, da agência Lusa, e um desses nossos cooperadores, que é um educador, um historiador da nossa região, que nos pôs em contato lá há muito tempo atrás com o Paulo Agostinho. Então, eu já fiz esse desafio a ele e a muitos outros imigrantes, e não só, para tomarem essa posição, a capacidade de se indignar, como disse a doutora, mas de uma forma organizada. Então, estamos lá a planear um movimento cívico que seja a resposta ao populismo que hoje está instalado e quase necrofágico, né? Parece que quanto pior, melhor. Quanto mais podre é o assunto, melhor mais engajamento dá. É desta forma que nós temos feito, juntados pessoas que são pessoas notáveis e tenham respeito, e que a nossa revolução pacífica passe desse metro quadrado dessa mesa. É assim, essa foi a última palavra que nós usamos na nossa última reunião. É 1 metro quadrado de mesa, a nossa indignação fica restrita àquele metro quadrado, mas nós queremos falar para fora e ser o contraditório, ou, como a gente diz lá na nossa terra, bater de frente
com os populistas e esses que usam esse discurso de ódio e têm ganho tanto espaço. Eu não acredito neles, eles são muitos, eles são barulhentos, são ruidosos, mas existe um número de mais de 3 milhões de eleitores que não foram às urnas nesse último pleito, né? A abstenção passou dos 3 milhões. Se você juntar os votos daquele partido que cresceu tanto com quem esteve na frente, se calhar empata com aqueles que omitiram, se ficaram em casa. Então, assim, é uma minoria ruidosa e que parece que é muito grande. É desta forma que a gente tem desafiado, mexido com os brios de quem não concorda com esse discurso e que a nossa indignação transborde esse metro quadrado, que é das mesas onde nós nos reunimos, às vezes nas livrarias. É isso. Obrigada, Geraldo e Felipa. Foi um prazer ter vocês aqui nessa mesa. Obrigada.